Olá, bem-vindos meus amigos a mais um tutorial do canal InforFiscal. Pessoal, muito obrigado a você que sempre está aí assistindo aos vídeos, prestigiando, ou vocês estão sempre fazendo algumas perguntas bem interessantes sobre alguns temas que tem alguns vídeos postados. Eu gosto muito que quando o pessoal interage, porque aí é uma forma de que eu também busque mais conhecimento, né? Porque eu não sou dono da verdade, ninguém é, graças a Deus. Então, pessoal, eu fiz agora uns vídeos curtos sobre dicas que eu acho que vão ser mais explicativos e mais interessantes para quem está iniciando aí no mundo da fiscal, mundo dos SPEDs. Então, você que está aí chegando, começando a mexer, a tomar aí noção do que é a parte de SPED, área fiscal. Então, pessoal, esse vídeo vai para vocês, vai ser bem legal vocês estarem assistindo esse vídeo. Então, a primeira parte, pessoal, eu vou falar sobre algumas dicas, tá? São só dicas bem curtinhas mesmo. Então, ele fala que é o seguinte: devo informar as notas fiscais de serviço ou notas fiscais ou NFS no FD, ICMS e IPI? Pessoal, não, tá? As notas fiscais de serviço ou NFS autorizadas exclusivamente pelas prefeituras, tá, cujos serviços estão sujeitos ao ISS, não devem ser escriturados no escrituração fiscal digital, né, que é o SPED, ICMS e IPI. Então, não deve ser carregado. Muitas pessoas que trabalham aí com escritórios, que fazem trabalhos de BPO, eles acabam se confundindo. Algumas pessoas perguntam: onde aparece a nota fiscal de serviço? Ela não aparece, tá, no SPED. Nesse caso aqui. Teve agora uma publicação recente de uma versão nova do SPED. Aí sim, ele surgiu com o bloco B. Eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Como tratar importações via SEDEX, ou a gente chama de courier, relativos às aquisições de bens sem finalidade comercial na qual não é emitida a DI e nem a declaração simplificada de importação. Pessoal, as remessas expressas com emissão de declaração de importação, de remessa expressa, que é a gente chama de DIRI, o registro C120, que é o complemento das informações, tá, para efeito de importação, não deve ser informado, tá, sobre essas aquisições. As remessas sem cobertura cambial e sem finalidade comercial até $3.000 ou equivalente em outra moeda, submetidos aos despachos aduaneiros com base no documento de declaração aduana emitida pelo Correios, né, que é empresas de Correios e Telégrafos, dispensa a apresentação da declaração simplificada de importação, as remessas expressas relacionadas na Instrução Normativa da Receita Federal 1073 de 2010. E alterações com emissão da declaração, né, de importação não deve ser informado no registro C120. Ela só deve ser registrada somente no registro C100, que é a nota fiscal de entrada, tá, gente? Então, eu quis estar mostrando dessa forma, gente, com texto, porque é mais fácil, de repente, você parar o vídeo, ler o que está e entender direitinho o que está sendo explicado. Então, as notas fiscais, quando a gente fala dos registros C100, C120 ou C170, tá? O C100, gente, é as notas fiscais, que a gente chama de header. O C170 são os itens da nota. O C120 são as informações de notas fiscais de importação, tá? Então vamos lá. Perfil. O perfil do contribuinte pode ser alterado, tá, pessoal? Sim, a critério da unidade da federada, que é a unidade da federação, são os estados. Pode haver diferença de perfil para estabelecimento de uma mesma empresa situada em unidade de federação diferentes? Tá, pessoal? Sim, o perfil é determinado pelos estados, né, do domicílio do estabelecimento do contribuinte, de quem está emitindo ali o SPED. O que é perfil de enquadramento? Gente, eu fiz o curso de SPED
Muitas pessoas não sabem o que é o perfil. Então, o perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, tá? Via de regra, o perfil A determina a apresentação dos registros de forma mais detalhada e o perfil B trata as informações de forma sintética, totalizações por período, diário e mensal. Já o perfil C, implementado a partir de 2013, é utilizado para a apresentação da escrituração mais simplificada e o perfil pode ser conferido no cadastro do estabelecimento no ambiente nacional do SPED. Quando vocês entram logo de cara para fazer aí o SPED contábil, ele já pergunta qual é o perfil da empresa que vocês estão utilizando. Então, toma cuidado, tá, gente? Vocês mandar essa informação correta, porque alguns dados, se você muda o perfil, eles não são exigidos. Então, cuidado, tá, gente? Aquisições de mercadorias fornecidas por contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Essa aqui é uma baita de uma dica, tá, gente? Como proceder aos registros do crédito de ICMS na aquisição de mercadorias fornecida por contribuinte optante pelo Simples Nacional que não destacam o ICMS na nota fiscal, mas que geram direito ao crédito. Gente, muitos trabalham na área fiscal e não sabem que o Simples ele não pode destacar ICMS em campo próprio, ele tem que destacar ICMS ali nos dados opcionais, que são os textos. Então, o que acontece? Quando você trabalha com uma empresa, você está emitindo uma nota, então você vai lá informar que você é optante do Simples, que você não destaca imposto tal, mas que a sua mercadoria tem X percentual para que quem comprar de você possa fazer tomar o crédito que a gente fala, né? Você poder fazer a escrituração. Então, ele diz aqui, caso o contribuinte tenha direito a crédito de ICMS, o valor desse deve ser informado de acordo com a legislação de cada estado, tá? Unidade federada, via ajuste de documento fiscal no registro C-197, ou via ajuste de apuração, como eu falei, né, você pode pegar pela apuração na entrada, e via lançamento no registro C100 e filhos, C100 que é a nota fiscal de entrada. Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos fornecido por comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota que estiver sujeito ao produto sobre 50% do seu valor, artigo 165, tá, do regulamento do imposto do IPI, tá, de 2002. Pessoal, a nota fiscal sem destaque de IPI, se você comprar, você indústria, estiver adquirindo produto de uma empresa que é uma atacadista, tá, que ela comprou e ela não tem destaque, mas você sabe que aquele produto ele foi emitido por uma indústria e ele foi vendido por um atacadista e na nota fiscal não está dizendo nada, você tem direito aos 50% do crédito. Então, a nota fiscal sem destaque do IPI deve sim ser lançada no registro C100 filhos. Normalmente o crédito deve ser apropriado por meio de ajuste, tá, no registro E530, identificando os documentos que deram origem aos créditos. A partir de janeiro de 2018, a identificação do documento fiscal deverá ser efetuada no registro E531. Há alguma restrição quanto ao uso de algumas unidades de medida? Essa já é uma outra pergunta. Sim, o conteúdo do campo aqui, de unidade não deve ser igual ao campo tipo 3 de descrição. A tabela deve ser criada, mantida pelo informante do arquivo com unidade de medida comumente utilizada na prática comercial. Como devo informar o registro 0220, tá? Esses registros 0, gente, são todos de cadastro, tá? Do SPED. Quando há mais de um fator de conversão para a mesma unidade de medida. No fator de conversão é informado por item, comportando mais de um fator para o mesmo item. É muito interessante, isso eu falo bastante quando eu faço a apresentação de bloco K, sobre as unidades de medida. Gente, unidade de medida, elas têm que ter fator de conversão. É importantíssimo, se você compra por
tonelada, você guarda em tonelada, então você vende tonelada. Legal, então você está na mesma unidade. Mas imagina, você compra em tonelada, você armazena em tonelada e vende por quilo. Se você não fizer esse fator de conversão, vai dar um buraco grande dentro do seu inventário, tá? No registro H. A gente depois nós vamos falar mais para frente em outros vídeos. Então, pessoal, os blocos hoje do SPED de CMS e IPI são o bloco 0, que é de abertura e identificação, conforme eu falei, que são os cadastros e referências. O bloco B, gente, é um bloco novo, de escrituração de apuração do ISS. E esse bloco, ele é novíssimo, ele só é para o Distrito Federal, por enquanto. O bloco C, documentos fiscais 1, mercadorias e CMS e IPI. O bloco D, documentos fiscais que são de serviço de ICMS, tá? Que é o ICMS sobre qualquer natureza, tá? Mas não é o caso das notas fiscais de prefeituras, tá? E temos também o bloco o bloco E, que é a apuração de ICMS e do IPI, o bloco G, que é o controle do crédito do ICMS, do ativo permanente, que é o CIAP, isso aqui podemos falar também mais para frente. O bloco H, conforme eu citei para vocês, é a parte de inventário, gente. Isso aqui é muito importante, que vocês têm que mandar o inventário aqui ou uma vez por ano, que é sempre fechamento do ano em dezembro, ou se você é lucro real optante, por trimestre, né, fazer a apuração trimestral, você tem que fazer o envio trimestralmente, tá, de 3 em 3 meses. O bloco K, que é aí o que está tirando o sono de algumas pessoas sobre o controle do estoque, né, e da produção, que ainda muitas empresas não entraram, só estão enviando por enquanto o bloco H, o K200, que é inventário, né, que é o estoque escriturado, e o K280, que seria os ajustes do estoque. E o bloco 1, outras informações. O bloco 9, controle e encerramento dos arquivos digitais. Pessoal, dicas do ECD. Tá, eu vou deixar essa dica aqui para a gente já dar continuidade a mais vídeos. No dia 7 de novembro de 2018, foi publicado o decreto 9555, isso aqui é novíssimo, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de processos jurídicas de pessoas jurídicas não sujeitas ao regime do comércio. De acordo com o decreto, a autenticação do ECD para as pessoas jurídicas não sujeitas ao registro de comércio será automático no momento da transmissão do arquivo do SPED. Gente, o próprio recibo já é a sua autenticação. Eu sou da época que eu trabalhava de office boy, a gente registrava os livros em cartório. Registrava ou no cartório ou na junta comercial. Tá? Então, hoje em dia, existem essas facilidades. Então, se você envia o seu SPED contábil, que é o ECD, você automaticamente, com o comprovante do envio, você já está autenticando, você não precisa mais ficar imprimindo todo aquele livro e levando, tá, até a junta comercial ou um cartório de sua cidade. Tá? Essa é uma das dicas. Então, como eu disse, o bloco B foi incluído, mas ele passa a somente ser validado, só enviado em janeiro de 2018, tá? Que é a apuração do ISS, que é somente para o Distrito Federal, tá, gente? Eu falei que, por enquanto, o bloco SPED não tem nota fiscal de serviço, mas inventar esse bloco B, que está ainda, vamos pensar assim, ele está como um piloto ainda para o Distrito Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu vou continuar publicando algumas dicas a mais, bem interessantes também. Algumas funcionalidades, algumas particularidades de cálculo. Então, se vocês tiverem curiosidade, na área fiscal, tiver alguma dificuldade, pode escrever que eu estou respondendo todas as perguntas. Fique tranquilos com relação às perguntas, tá? Pode ser perguntas, como a gente fala, é uma pergunta besta. Não existe pergunta besta, tá, gente? Todas as perguntas elas trazem algum conhecimento. Então, eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo e qualquer coisa estamos à disposição de vocês. Obrigado e um abraço a todos.